A respeito de uma provável campanha, sendo a senhora escolhida pelo seu partido para ser nossa futura presidente da República, a senhora vai enfrentar opositores que vão bater de todo jeito, né? A senhora tem acompanhado, que a senhora é uma mulher muito bem informada sobre a fofoca que rola em torno de uma eleição, onde se diz muita verdade, muita mentira, se aumenta, se diminui. A seu respeito, se bate muito na sua trajetória política, de muito jovem ter entrado em grupos libertários, se é que eu posso falar uma palavra romântica da época, libertários que apregoavam a luta armada, uma decisão mais firme em relação à ditadura imposta ao Brasil na época, e carimbam a senhora como terrorista e assaltante. Pau! O que a senhora responde a esse carimbo que algumas correntes já fazendo uma pré-campanha contra a sua possível candidatura apregou? Bom, independentemente de eu ser ou não candidato, né? Que isso é algo que vai ficar agora para fevereiro, essa decisão, o fato é que essa avaliação, esse carimbo, como você falou, ele parte de segmentos que têm ainda uma certa, eu diria, saudade do regime ditatorial. O que é que aconteceu, na verdade, no Brasil, e que a gente é obrigado, e nós temos de fazer isso sistematicamente, que é importante para o país? Nós temos de lembrar que no Brasil nós vivíamos num regime absolutamente democrático, com o presidente João Goulart. Isso era 1964. E ele foi apiado do poder através de um movimento armado e de um golpe militar. O que aconteceu? Aconteceu que é nesse momento que uma parte da juventude brasileira, e eu incluída, começamos a entrar na vida adulta. Porque na verdade eu tinha o quê? 16 anos, 16 anos. Né? A gente começa a entrar na vida adulta. E aí, uma das piores coisas que ocorre numa ditadura em relação aos jovens é tirar a esperança deles. Por quê? Você não tem esperança de participação nenhuma. Qualquer peça teatral no Brasil, naquela época, porque a gente esquece, né? Qualquer peça teatral era proibida, né? Se invadia teatros, se quebrava teatros, se batia nas pessoas, coisas que hoje nós achamos verdadeiramente absurdas. Além disso, era bastante subversivo qualquer tipo de reivindicação. De reivindicação salarial dos sindicatos a reivindicação estudantil. E aí qual é o quadro? O Brasil tem toda uma geração, e eu estou incluída nessa geração, que começa a querer resistir à ditadura. E tinha uma certa ingenuidade de achar que com poucas pessoas se conseguiria enfrentar, né, um Estado com todas as suas instituições. É verdade, tinha sim. E isso era porque, e ficou pior a partir de 1968, com a AI-5. Que o AI-5, então, tira todas as hipóteses de participação. Não há condição de participar. Então, eu tenho orgulho, sabe, de ter participado da resistência. Agora, não porque eu queira deixar de assumir qualquer coisa, eu nunca fiz nenhuma ação armada. Nunca fui julgado por tal, nunca fui interrogada por nenhuma ação armada. Ser interrogado até eu coloco antes, porque é o seguinte, ninguém pode supor, ninguém que conhece aquela época pode supor que as informações não fossem algo que os órgãos de repressão eles se especializaram em obter informação. Então eu nunca fui interrogada, nunca fui julgada e nunca fui condenada. A partir do momento que eu me torno ministra, começa a aparecer essas chamadas fichas, que entram principalmente através da internet, né? E que nós, recentemente, tivemos esse episódio, que uma delas foi publicada, né? E aí, a partir daí, eu investiguei, eu paguei do meu próprio bolso a investigação, fiz um laudo. E nesse laudo, o que a gente descobriu? Que era uma montagem.
é facílimo de perceber que é uma montagem. Aliás, já na internet, quando publicaram a ficha, começaram a mostrar que era uma montagem. Agora, isso não quer dizer, eu estou falando isso porque não é verdade, né? Não foi isso que eu fiz. Agora, mesmo as pessoas que tenham feito ações armadas na época, elas estavam dentro de um quadro, numa conjuntura, em que isso tinha outro significado diferente do que tem hoje. Porque hoje a juventude tem todas as oportunidades, ela pode falar. A imprensa, que é uma coisa importante da gente lembrar, a imprensa foi calada, foi amordaçada naquele período. Hoje você tem uma imprensa livre, dá seu palpite, a pessoa pode até não gostar, mas tem todo um sentido, né, democrático, e é muito importante a imprensa estar livre, a manifestação das pessoas, poder ser aquela que quiser, livre organização partidária, hoje tem, naquela época não tinha. Então, o que a gente tem de olhar mesmo é para o futuro e para o presente, olhar no seguinte sentido. Acho que o Brasil, ele é hoje um país muito maduro. Nós construímos a nossa democracia. Ela pode ter seus 20, 25 anos, mas ela é uma democracia, talvez das maiores do mundo, no que se refere a liberdade de imprensa, liberdade de organização política, direito de manifestação, direito de greve.